Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Discípulo de Jesus. O tema hoje é o verdadeiro discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Hoje vamos estar com o pastor Tiago e a pastora Fran para juntos processarmos aquilo que Deus falou ao nosso coração. É isso aí, palavra poderosa, palavra que me impacta muito. Quando eu penso, pastora Fran, sobre conhecer a si mesmo, significa você entender para aquilo que você foi criado. Então, tem 3 perguntas que vêm à minha mente, que é: da onde eu vim, para onde eu vou e qual é a minha missão? Então, da onde nós viemos? Nós somos projetados através do coração do Pai. Gênesis fala do amor de Deus. Amém. E para onde nós estamos indo? O apóstolo Paulo fala em Filipenses que nós somos cidadão do céu. Nós estamos indo para o céu. Mas qual é a nossa missão aqui na terra? Diante dessa palavra que foi ministrada, eu processei: nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa real identidade. Porque quando nós entendemos isso, as pessoas não nos governam mais. As circunstâncias não nos governam mais. Amém. Mas a palavra de Deus é que nos governa e nos dá direção para viver a missão que o Senhor nos confiou. Isso nos traz o quê? A nossa originalidade. O propósito original de quem nós somos. Eu não fui chamado para ser uma pessoa, eu fui chamado para ser o Tiago e representar Cristo aqui nessa terra. Então isso é demais. Quando nós entendemos a nossa real identidade, tudo fica claro naquilo que nós estamos fazendo. Aonde Amém. você estiver, é propósito de Deus para você manifestar o céu para as pessoas que estão próximas a você. Amém. Uau, Marquete! Uau, glória a Deus, é isso aí. Eu fiquei meditando hoje de manhã, né? O verdadeiro discípulo conhece a si mesmo, né? O verdadeiro discípulo de Jesus. E na hora que eu estava fazendo café, veio uma musiquinha que eu aprendi desde criança. E eu acredito que tudo aquilo que foi inculcado desde o meu caminhar com Jesus fez hoje eu ter essa convicção de quem eu sou em Jesus. Porque se conhecer é conhecer o meu Pai, como você falou, né? E a musiquinha dizia assim, ó: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, ou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, que a Bíblia diz que eu posso fazer, mais uma vez. O que quer dizer? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E o que Deus diz que eu sou? Eu sou a menina dos seus olhos. E essa convicção de quem eu sou, do meu valor, como você falou, filho tem direito à mesa, filho tem direito à herança, filho tem um lugar especial no coração de Deus, menina dos seus olhos, os olhos é algo tão sensível que requer proteção. É assim eu sou, guardada no Senhor, protegida pelo Senhor, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Diante de uma sociedade eu poderia ser muito improvável, mas Cristo ele me faz provável. Porque eu sou o que Ele diz que eu sou. E quando eu entendo isso, eu não posso correr atrás de aprovações dos homens, né? Muito bom. Porque eu quero ser aprovada por Ele. Né? O mundo hoje quer muito status, muita aparência, mas primeiro eu preciso ser aquilo que Deus diz que eu sou. E consequentemente, eu tenho frutos. Né? Eu não quero a aprovação dos homens, mas os homens vão ver os meus frutos daquilo que Deus disse que eu sou. É isso aí, é muito importante. Por isso que é muito importante saber quem a gente é, né? Isso nos dá posicionamento diante do lugar que a gente está. Então, quando a gente entende isso, tudo é meio, né? Tudo é meio para você apontar para Cristo. Seja no setor público, seja no setor privado, seja na educação, seja na saúde. Tudo é meio para você manifestar a glória de Deus para as pessoas. Eu sempre tento trazer isso para mim mesmo, né? Eu tenho 2 missões, né? 2 mandamentos para me cumprir enquanto eu estou neste mundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus me amou. Então, se eu estou em qualquer lugar que o Senhor me colocar e se eu praticar isso, eu vou estar cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Porque, como você falou, não tem nada a ver conosco. Tem a ver com aquilo que Ele fez conosco, que agora precisa ser manifesto para as pessoas que ainda não conhecem. Amém. Esse é o nosso desafio. Então, qualquer pessoa é importante para Deus. As pessoas têm ido de um lado para o outro porque não têm entendido a sua real identidade. E quando uma pessoa entende que ela é alvo do amor de Deus e aceita essa identidade, tudo fica mais leve, tudo tem propósito, tudo tem sentido para a sua vida. Eu tive uma experiência, como você bem sabe,
tive no meio público, tive em lugares estratégicos da sociedade e lá só me fez sentido porque Jesus estava comigo. E hoje eu estou em outra missão, trabalhando com família em situação de vulnerabilidade. E a alegria que eu tenho ali também é a mesma. Por quê? Porque Cristo é o que faz o sentido para mim. Amém. Né? Cristo, de fato, é a minha alegria. É aquilo que a Bíblia fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdadeira vida. Só nele temos a plenitude de viver uma vida neste mundo. Amém, amém, verdade. Eu queria compartilhar Romanos 12:3, que fala assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando o pastor João, ele ministrava essa palavra, ele nos ensinou algo, né, que não é pensar a mais de você e nem a menos. Requer um equilíbrio, né? Ele deu até um exemplo da pista de boliche. Nenhum extremo é saudável, porque tanto a superioridade quanto a inferioridade nos levam a um sentimento de orgulho. O orgulho é pecado. Então, tu entender aquilo que você é em Jesus, aquilo que você é em Deus. E quando nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor nos dá, os nossos dons, os nossos talentos, nós entendemos que não acaba em nós, né? Nós somos o meio da bênção, tudo aquilo que o Senhor deposita em nós é para nós multiplicarmos. Isso agrada o coração do Pai. E quando eu penso em multiplicar, eu penso na família da fé. Eu penso em ser humilde, em reconhecer que o meu próximo tem um dom, tem um talento que vai cooperar comigo, vai me abençoar. E eu também penso que Deus depositou algo em mim que vai abençoar o próximo, que não é para acabar em mim. Então eu entendo a necessidade de juntos vivermos em família, a necessidade da comunhão, a necessidade da igreja, a necessidade de entendermos que Deus nos deu uma família da fé. Eu lembro que quando nós fomos morar na Itália, o primeiro momento não tinha igreja na cidade, que são poucas igrejas evangélicas cristãs, né, na Europa, e era um clamor, um choro. Eu dizia, Deus, eu não posso ficar sem uma igreja. E eu lembro que quando nós, via na internet, tem uma igreja lá, nós íamos, até encontrar a igreja, a família da fé que Deus queria nos inserir, né? E o quanto a igreja na nossa vida nos marcou. Né, eu lembro que na igreja na Itália foi a nossa primeira experiência quando nós lideramos jovens, né, a nossa primeira experiência quando nós montamos o ministério de intercessão, lideramos o ministério de intercessão, né, que isso não existia lá, quando nós fizemos o evangelismo, né, fizemos evangelismo na praia, na praça. Então, entendendo que quando eu estou inserida na família da fé, eu sou abençoada e eu abençoo. Porque é naquele lugar que eu multiplico os meus dons e os meus talentos. A fidelidade, né, amor? A fidelidade naquilo que Deus te chamou para fazer. Não tem a ver com grande e nem com pequeno. Tem a ver em ser fiel com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, né? Isso Amém. É muito bom. Eu comecei agora aqui a refletir enquanto você falava sobre aquilo que a gente falou no início, né? Da onde viemos? Viemos do coração do Pai. Para onde nós estamos indo? Estamos indo para o céu, porque somos cidadãos do céu. Amém. E a nossa missão é fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Mas qual é o nosso padrão? E aí Deus estava me fazendo lembrar sobre o Sermão do Monte, né? Porque ali ele começa o seu ministério e ele chama o povo para ensiná-los. E ele começa a discorrer um discurso sobre aquilo que estava no seu coração. E ele fala ali sobre as bem-aventuranças, ele vem discorrendo e falando assim, vocês são luz do mundo e sal da terra, não é vocês serão, vocês são. Amém. Então é muito importante saber quem nós somos. E ele vai dando todo um discurso sobre vários assuntos, sobre divórcio, sobre jejum, sobre não se preocupar com a própria vida neste mundo, falou sobre a porta estreita e a porta larga, mas no final, lá no capítulo 7, ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, Amém. Eu vou comparar como um homem prudente. Amém. Que vieram as chuvas, os rios, ventos fortes e bateram contra aquela casa e ela não caiu. E nós não fomos chamados para ser o segundo exemplo que ele cita sobre o homem insensato, que ouve e não pratica. O que é o insensato? O insensato é aquele que sabe, mas não faz.
Nós somos chamados para ser filhos, Amém. ouvir o que o Pai quer que nós façamos e praticamos isso. Porque enquanto nós praticamos isso, o céu é revelado aonde nós estivermos. Pode Amém. ser lá na faixa de Gaza ou pode ser aqui em Tubarão. Mas se de fato nós praticarmos a palavra de Deus, o céu vai se manifestar e Deus vai cumprir os seus propósitos através de onde nós estivermos. Isso é muito, muito forte, porque não tem mais nada a ver conosco. Agora, o nosso anseio é, Senhor, eu quero aquilo que está no seu coração. Amém. Não mais as minhas vontades, não mais os meus pensamentos. Porque a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. Então essa deve ser a nossa oração. Deus, me dá os teus pensamentos, me dá aquilo que está no seu coração. Porque a nossa vontade ela é muito limitada. E aí uma reflexão que eu faço, por isso que às vezes nós percebemos muitos cristãos frustrados, porque têm colocado uma expectativa numa realidade humana, uma expectativa naquilo que ele pensa e deixa de elevar os seus pensamentos, a buscar os pensamentos de Deus, porque ali não há frustração. Porque eu posso errar, você pode errar, mas quando nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, Ele jamais nos frustra e Ele jamais nos abandona. Isso nos dá um ânimo e uma empolgação sempre de continuar indo avante, amando as pessoas, amando os perdidos, porque foi para isso que nós fomos chamados, amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou, seja quem for, seja o mais humilde, seja o mais rico, eles são alvos do amor de Deus. Amém. Quando a gente tem essa convicção, né, de quem somos em Jesus, né, como diz esse episódio, né, o verdadeiro discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Quando tu falava, o que veio ao meu coração é conhecer as verdades do Senhor, é conhecer aquilo que Deus fala. Pastora, mas como eu vou saber o que Deus fala? Deus fala através da palavra, né? E eu sinto no meu coração a palavra de Deus para mim, para você hoje nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles discípulos de Jesus que conhecem a si mesmo. E quando a gente dá espaço para o Espírito Santo ser tudo em nós, a gente começa a viver aventuras incríveis, experimentar o sobrenatural. A gente deixa de ouvir a experiência dos outros e começamos a viver as nossas próprias experiências. Isso é incrível, isso tem um poder, mas é o poder da renúncia, é o poder de negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Amém. Eu amo aquele versículo que está em Provérbios 3, que fala... confie no Senhor Deus de todo o seu coração, não apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não em alguns, em todos. E Ele vai endireitar as suas veredas. Isso tem um poder maravilhoso, porque ali tem provisão, tem alegria, tem tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a missão que Ele nos confiou. E a missão é muito legal de nós refletirmos sobre isso, porque como a gente já falou aqui no meio do podcast, não tem a ver com grande ou pequeno, não tem a ver com local geográfico. Porque quando eu olho para João Batista, eu vejo ele no deserto. E ele não estava nem aí com estrutura, ele estava preocupado em ser fiel com a direção que Deus tinha dado para ele. Então o chamado tem a ver com fidelidade e não com coisas que a gente acha que é bom. Não, é ser fiel com a direção que Deus está dando para nós. Porque muitas vezes a gente vai estar em um local e parece aos olhares humanos que não tem significado, que não é relevante, mas não. Todo lugar que o Senhor nos coloca são lugares relevantes para manifestar a glória de Deus. De repente, tem pessoas aqui que estão vivendo de uma forma mais anônima, mas saiba, você está cumprindo a vontade de Deus. Se você está amando Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou, você está revelando o céu aonde o Senhor quer que você esteja. Porque enquanto nós somos fiéis naquilo que o Senhor está nos colocando, dia após dia, Ele vai nos dando direções conforme a gente vai sendo fiel com aquilo que Ele tem nos colocado, né, nas nossas mãos. Isso é poderoso, isso é demais, né, amor? Uau, meu Deus, foi poderoso processar tudo isso, que o verdadeiro discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Deus falou muito comigo, Deus falou contigo, amor? Falou muito comigo também. Glória a Deus. Espero que Deus também tenha falado com você, porque foi poderoso viver isso, né? O verdadeiro discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Quero convidar você, no nosso próximo domingo, nós vamos ter a próxima mensagem dessa série Discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus serve
com excelência. Temos 3 horários de culto, às 10 horas, às 17 horas e às 19h30. Que Deus te abençoe.